Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, num país que não consegue educar as suas crianças e os seus jovens, assistimos a 100 dias de paralisação no Ministério da Educação. E o grande responsável por isso, o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, assistiu ao crime que se cometeu com as crianças brasileiras de braços cruzados, como é, aliás, a prática do presidente da República. O senhor presidente, no início, que não interveio em momento nenhum, no início dizia que o ministro Vélez era uma pessoa simpática, amável e competente. Pois bem, essa pessoa simpática, amável e competente jogou o ministério numa luta interna, numa luta pelo poder, numa luta pela primazia de ideologias e nada fez. Pelo contrário, ainda paralisou as atividades que ali se desenvolviam. E quem é o responsável por esse crime? Esse crime que, inclusive, está previsto na Constituição Federal, pois é crime de responsabilidade do presidente da República impedir a efetivação de políticas na área social. O senhor presidente apenas, como é seu costume, fritava o ministro. Aí começou a dizer, via Twitter, porque o grande líder da oposição ao desgoverno que está instalado no Brasil é o senhor Jair Bolsonaro. Ele consegue ser líder da oposição ao seu próprio governo. Dizia que o senhor Vélez não tinha capacidade e não tinha expertise. O senhor presidente também, depois que viajou para os Estados Unidos, gosta de vez em quando de citar expressões em inglês. Pois bem, Vélez não tinha capacidade de gestão e nem expertise. E eu pergunto ao senhor Jair Bolsonaro, quem nomeou o senhor Vélez? Quem nomeou essa pessoa sem capacidade de gestão? Ele, o presidente da República, o responsável pela paralisação da educação no Brasil, depois de 100 dias de crise. Porque se a educação que estivesse em crise fosse a da classe média, haveria uma revolta nesse plenário. Mas como é a educação do filho do trabalhador, ninguém do PSL, ninguém dos partidos que dão sustentação ao senhor presidente levantou a voz para questionar, senhora presidente, o descaso da educação brasileira. Pois bem, depois de toda essa crise, o responsável por ela, senhor Jair Bolsonaro, demite o senhor Ricardo Vélez para colocar outro em seu lugar. Esse outro, quiçá, seja um nome pior ainda do que o do Vélez. E já mostra que é. Nomeou, agora há pouco, para presidente do INEP, um delegado da Polícia Federal. Infelizmente, o INEP tem o nome de um dos maiores educadores brasileiros, o grande Anísio Teixeira. Porque Anísio deve estar se movendo no túmulo. Um delegado da Polícia Federal para comandar o órgão mais importante de planejamento e avaliação das atividades educacionais. Para concluir... Concluindo, senhora presidente, senhor presidente Jair Bolsonaro, Vossa Excelência é o responsável por todo o descaso que está ocorrendo com a educação brasileira nesses 100 dias. Vossa Excelência é o responsável pelos desmandos no MEC. E deve ser bem mesmo, um delegado de Polícia Federal para presidir o INEP, porque a educação, na sua administração, senhor presidente, é realmente um caso de polícia. Esta casa precisa, se tem compromisso com a educação brasileira, tomar sérias medidas, inclusive estudando se não é o caso de trazer a esta casa a responsabilidade do senhor presidente por estar praticando crime de responsabilidade.